Bom dia, amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, amigos do Facebook. Um bom domingo para vocês, um grande domingo para todos nós. Nós pedimos licença para entrar nas suas casas, ou aonde você estiver, no seu trabalho, na rua, no passeio, na caminhada, para levar, então, a reflexão deste domingo, a reflexão da casa, por meio dos evangelhos e por meio da reflexão sobre o que Jesus deixou para nós nos evangelhos. A doutrina espírita, então, se utiliza neste momento de ferramentas da tecnologia para que, apesar das portas fechadas de nossa casa física, nós possamos continuar a trabalhar em nós a mensagem do Cristo, as mensagens que a doutrina espírita nos traz, as diretrizes, os conselhos que as obras básicas e as obras principais da doutrina espírita nos traz de informação e de auxílio na nossa caminhada sobre esse planeta. E é desta maneira que neste domingo, aqui na cidade de Araçatuba, região noroeste de São Paulo, um domingo ensolarado, de calor, apesar de estarmos ainda no inverno, nós vamos ter a presença do Alexandre Baroni, um trabalhador da casa, que falará sobre dor, sofrimento, mas de um pai amoroso. Né? Apesar do tema parecer triste no início, ele certamente, com seu otimismo e com a sua alegria, encherá o nosso domingo de informações úteis para a nossa caminhada. Que Jesus possa estar entre nós, que todos que estão conectados neste momento possam sentir a sua presença meiga e amorosa, e que nós possamos ouvir com ouvidos muito atentos, com olhos muito abertos e com a mente e o coração cheio de alegria, as palavras do nosso amigo Baroni neste domingo. Esteja à vontade, Baroni, e uma excelente palestra para você. Bom dia, Valéria, bom dia a todos os nossos amigos, companheiros, né, de jornada. Sejam muito bem-vindos à casa, né? Dr. Bezerra de Menezes, com esse sentimento de gratidão que nós temos que ter, por mais uma vez ele abrir as suas portas espirituais neste momento em que estamos passando, e tecnológicos, né? Então, que a gente possa aproveitar, né, esses momentos, e como a Valéria mesmo falou, que a gente possa ver esse tema, dor, sofrimento, e um pai que nos ama, ver o copo sempre meio cheio, né, e não meio vazio. É mudança de atitude, mudança de postura, né, que a gente possa usar as nossas potências aí, de maneiras mais salutares. Nós vamos começar a ver o mundo, ver o próximo de uma maneira diferente, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu já percebi aqui que a gente tem aí quase 20 pessoas conectadas, 20 corações amigos, que a gente possa realmente encher o lar de cada um de vocês, e o lar íntimo, né? De muito aprendizado. E é um tema realmente muito... Porque se a gente olhar com os nossos olhos materiais, eu sempre digo isso, né? A gente olha para esse mundo, vê o que ele retorna para nós, e se eu focar apenas no copo meio vazio, nós vamos perceber, e quem nunca falou, né, que o homem não tem jeito, o ser humano não tem mais jeito, que Jesus venha, né, acabe com tudo, e recomece tudo novamente, né? Mas isso não vai acontecer. Então, nós temos que nos colocar à disposição para nos aproximar desse evangelho. E foi de propósito mesmo que eu trouxe esse tema nesse mês, no mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, tão importante aí em prol da vida, né, em prol do amor à vida e pela prevenção do suicídio, né? Tão importante, porque tem tudo a ver, né? Dor, sofrimento, aí vem o desespero, e é exatamente nesse desespero que a gente acaba tomando mais atitudes equivocadas que nos distanciam do Evangelho de Jesus, não é? Então, acho que vem bem a propósito. Eu escutei uma palestra do Haroldo Dutra, há muito tempo atrás, que tinha como tema a dor, essa dor pessoal. Isso me chamou muita atenção e eu deixei lá guardadinho essa palestra, sempre que eu tinha oportunidade, porque eu estou nessa estrada da vida também, como todos nós, né? E temos nossas dores e sofrimentos, né? Então, achei muito propício a gente trazer esse tema, tá certo?
Então, esse tema, dor e sofrimento, ele vai estar no Evangelho, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo, Kardec vai abordar exatamente a dor, que é um tema primordial para o período que estamos passando, não é? Então, vem essa pandemia, tragédias acontecendo, né? Por esse período que nós estamos passando nesse planeta, que é o período de transição planetária. Então, isso é importante a gente ter em mente. Se nós estamos hoje matriculados na escola da vida, nós temos que nos conhecer como trabalhadores da última hora. Então, nós precisamos nos sentir importante no momento em que estamos aqui fazendo a diferença. Então, que os nossos olhos materiais vêm crescendo muito a dor, né? Então, a gente olha com esses olhos materiais e a dor, ela cada vez está mais pungente nas informações que a gente vem recebendo. Sofrimentos e aflições. Agora, por que isso? Nunca se viu um materialismo estar tão presente nas relações sociais, nas relações do mundo. E tudo é excesso. Vai nos trazer resultados infelizes. Ou seja, a perda do sentido da vida, dos sonhos, de tudo isso que nos compromete. Então, eu preciso estar focado, preciso estar com a minha mente liberada para que as energias salutares vindas dos nossos mentores espirituais façam a diferença em nós. Porque a doutrina espírita, ela não vem para tirar a dor. Ela vem para que a gente possa nos entender e passar por ela. Não é isso? Aí vem a doutrina, essa doutrina dos Espíritos, que conforme as palavras de Jesus, é o Consolador prometido. Aquele que consola, ele veio para nos consolar, não para tirar nossa dor. Ou seja, os ensinos dos Espíritos não é para espíritas. Isso é muito importante. Que nós nos achamos espíritas, achamos que a doutrina espírita é nossa. Na verdade, não é. A doutrina dos Espíritos é para os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, porque a vida continua e esse processo de evolução ela se dá por todo o tempo, tá certo? Mas dessa forma, esta mensagem é consoladora. De que forma? O que é consolação? O que significa consolar alguém? Aí vem uma pergunta para a nossa reflexão. A dor, ela é importante para nós? Coloquem aí, usem a ferramenta aí do Facebook. A dor, ela é importante para nós? Mas eu vou facilitar um pouquinho a resposta de vocês. Se a dor não fosse importante, Deus já teria excluído de nós, através do seu amor incondicional, amor aos seus filhos. Então, ele já teria tirado se não fosse importante. Mas Deus, como um pai que nos ama, permite a dor, porque ela tem um propósito, o propósito no sentido de pedagogia, de nos aprender, para que a gente possa aprender, nos ensinar. Porque nós somos espíritos imortais, não é isso? Portanto, a mensagem espírita não vem dizer que a dor é ruim para nós, e sim vem dizer qual é o sentido dessa dor. Olha que interessante, a dor como sendo um grande instrumento de purificação da alma imortal. Então, podemos dizer que a mensagem do Consolador prometido não veio retirar a nossa dor. Ela jamais fará isso. O Criador prova, olha só essa frase, o Criador prova que nos ama, não tirando a dor de cada um de nós. Tá certo? Então, nesta reflexão, o que eu preciso entender? Que eu faço parte de todo este processo. Que eu preciso me colocar à disposição para executar. Nas minhas ações e pensamentos, eu preciso me aproximar do Evangelho e não me distanciar do Evangelho. Então, para que eu tenha objetivos diferentes, resultados diferentes na minha vida, eu preciso começar a ter hoje atitudes diferentes, porque senão vai ser tudo igual. E nesse ponto de dores e aflições, nós temos duas vertentes, duas partes que nós precisamos separar e entender um pouquinho. As dores e aflições, que são provas ou expiações, e que temos que passar para o nosso aprendizado e burilamento do espírito imortal.
é uma, e que faz parte dessa nossa programação reencarnatória. E tem as dores que são desnecessárias na nossa vida. Olha que interessante. Então, tem aquelas que a gente já vem com um propósito de aprendizado, e tem aquelas que são desnecessárias a nós, a nossa vida. Muitas vezes provocada por quem? Por nós mesmos, pelas nossas teimosias, pelos nossos excessos, orgulho, vaidade, maledicência, inveja. Tudo isso pela nossa imprudência e rebeldia, porque por não ter entendido Jesus e ouvir a sua mensagem, seu convite para se tornar o homem de bem. Essas dores poderiam ser evitadas se nós nos aproximássemos da mensagem do Evangelho e, mais importante, colocássemos em prática diante dos nossos. O Haroldo, naquela palestra que eu comentei com vocês, ele contou uma história bem interessante, eu vou resumir ela para a gente não ocupar muito o nosso tempo. Mas ele falava de um GPS, o GPS para chegar no nosso destino. Então, esse GPS em nós, ele já foi colocado de fábrica já. Então, quando Deus nos criou, ele já colocou um GPS em nós, que vai nos direcionar ao caminho do bem. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir o GPS que nos está indicando o caminho certo, que nós podemos trocar para nós como consciência, voz da consciência, VDC, não é isso? Então, GPS e VDC, é a voz da consciência. E aí é aquele exemplo, você sai da cidade que você está, coloca no GPS o endereçozinho que você quer chegar no seu destino. O GPS vai calcular tudo, vai calcular a melhor estrada, o melhor caminho, o caminho que tem postos para você parar para abastecer, vai te indicar a quantidade de pedágios que tem, olha só, te dá o resultado certinho. E o que a gente faz? A gente escolhe um outro caminho. Não, eu vou pelo outro caminho porque não tem pedágio. Eu vou por um outro caminho que eu preciso passar em tal lugar. Então a gente não ouve a nossa voz da consciência. E esse caminho que a gente toma é um caminho onde a estrada é de duas mãos, perigosíssimas, cheias de buracos, porque não tem pedágio e não cuidam delas. Se a gente for trazer isso para a nossa vida, são as curvas que a gente faz, com as nossas tomadas de decisões equivocadas. E aí vem a dor e o sofrimento para nos ensinar que eu preciso ouvir a minha voz da consciência, porque eu sei tudo que está aqui, que quando Deus nos criou com muito amor, Ele colocou esse GPS divino em nós, parametrizado para cada um de nós. Basta eu ter ouvidos para ouvir, um coração para sentir essa voz da consciência em mim e me colocar à disposição para fazer o que é correto, tá certo? Mas mesmo assim, olha que interessante, mesmo assim, nesses momentos em que as minhas teimosias, as nossas teimosias, faz com que eu coloque mais dor e sofrimento na minha vida, mesmo assim, Deus com seu amor que nos ama, estará conosco, nos fortalecendo, pois teremos que colher o que plantamos. E esta mesma dor vai nos trazer aprendizados para o nosso espírito imortal, proporcionando a todos nós, cada um no seu tempo, um despertar de que podemos e devemos fazer escolhas diferentes e melhores. Agora, para as dores mais complexas, que são aquelas das provas e ou expiações, o Consolador nos traz um completo script, olha só, de atitudes e comportamentos que eu devo ter no meu dia a dia, para amenizar as minhas dores, sofrimentos e aflições. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, temos centenas de mensagens trazidas dos espíritos que passaram pelas vicissitudes da vida e trazem, através da codificação, seus exemplos vividos para nós como uma aula do que não podemos fazer hoje. Olha que interessante, então nós já sabemos, é só pegar o livro, o Evangelho, e vamos verificar na vivência daqueles que passaram as vicissitudes da vida o que não devemos fazer hoje. Ou seja, eles estão fazendo um upgrade no nosso GPS. Olha que lindo. Mas vamos seguir. Quando nós nos entendemos que as dores e aflições são fruto da nossa própria imprevidência,
É um pouco mais fácil de lidar agora com todas essas dores, não é isso? Porque não tem nenhum significado para nós. Estas são mais difíceis de assimilar, tá certo? Como, por exemplo, a perda de um ente amigo, de um ente querido, um familiar. Ao longo da vida teremos que passar, e é aí que o Consolador vem trazer a maior mensagem da codificação que a sua vida não começa na maternidade e nem termina no túmulo. Quem acredita somente nisso vai continuar com dores e sofrimentos, que muitas vezes têm destruído nossos valores, pois o desespero vai fazer com que nós tomemos atitudes sem pensar, sem raciocinar. E é aí que nós erramos e nos distanciamos de Jesus e de seus ensinamentos. Tá certo? Então, para que eu consiga amenizar minhas dores, minhas aflições e sofrimentos, eu tenho que seguir alguns passos, que é esse script que está no nosso GPS divino. Então, caneta na mão, papelzinho, peguei vocês de surpresa, né? Acho que ninguém está com caneta e papel aí, não precisa. Como eu falei, foi feito um download no nosso GPS, está na nossa consciência, é só buscar lá. Então diz assim, ó, o script, um passo a passo do que eu preciso executar, ou seja, eu preciso ter ânimo, fé e coragem para poder executar, me aproximar desse evangelho de Jesus que ele trouxe com muito amor para todos nós. Então vamos lá. Não desanimes, persiste mais um tanto, olha só, então eu não posso desanimar, preciso continuar perseverando, mesmo que as coisas não estão dando certo. Continue perseverando, porque se o seu objetivo é do bem, nós vamos alcançar. Não cultives pessimismo, então tem tudo a ver. Então, a partir do momento que eu caio, se eu entrar num pessimismo que nada vai dar certo, eu vou continuar nessa roda que não vai me tirar desse buraco desse pessimismo. Então, ânimo, fé. E centraliza-te no bem a fazer. Esse é o ponto. Eu preciso estar centralizado no bem que eu quero fazer. E eu tenho sempre uma frase que a minha esposa, a Deise, ela gosta muito, quando eu faço e quando eu falo, que é: se eu posso fazer isso no caminho do bem, para o bem de alguém, que eu faça isso na minha plenitude de amor. Isso. Não preciso fazer isso. Deixa eu ver se aparece aqui isso. Não, isso. Hoje eu posso fazer isso, que eu faça isso na minha plenitude de amor, conectado, em comunhão com Deus. É o suficiente para nós conseguirmos amenizar as nossas dores e sofrimentos. Tá certo? Então vamos lá, vamos seguir, ó. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Olha só, esquecer as sugestões do medo destrutivo. É olhar para o copo meio cheio e não meio vazio. Isso não quer dizer que eu preciso ficar alheio às notícias do mundo. Não, porque eu estou aqui, eu preciso saber o que está acontecendo. Mas eu preciso focar no bem, no lado bom. Eu não posso ficar focando no coronavírus. Eu preciso focar, mandando energias para os cientistas, que no trabalho edificante eles consigam trazer a nossa vacina. Não é isso? É diferente. A gente precisa focar sempre no bem, mas saber o que está acontecendo no mundo. E seguir adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Se eu estou aqui matriculado na escola da vida, eu vou acertar e eu vou errar. Eu preciso, como diz o poeta, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Isso é fundamental, porque, como eu falei, é um Pai que nos ama. Ele está conosco o tempo inteiro. Eu preciso estar com Ele. Ele nos olha com os nossos próprios olhos. Olha a nossa responsabilidade. Ele está me vendo através dos meus próprios olhos. E através dos seus olhos também está me vendo. Então, eu preciso fazer diferente. Tomada de decisões diferente. Tem mais. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifique sempre. Crescer, avançar, nunca retroagir, avançar. Porque disse Chico Xavier, eu não posso voltar atrás para fazer um novo começo, mas eu posso começar hoje a escrever a página de amanhã que ainda está em branco. Então, tudo que eu plantar hoje, amanhã estarei colhendo. E avançar, porque a vida é difícil, não é fácil.
O Evangelho veio dizer isso para nós. O Consolador prometido, por isso que é o Consolador. Ele veio nos consolar, veio nos fortalecer para seguir em frente, firmes e fortes, trabalhando constantemente para o caminho do bem. É aquilo que eu falei, isso, hoje. Então, que eu faça isso na minha plenitude de amor. Tem mais. Não consistas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones as dificuldades da vida. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Olha que lindo. É construção. Faz parte de um processo de evolução. Não é isso? E a gente precisamos nos convencer com isso. Que eu preciso trabalhar no caminho de bem. E que a minha felicidade, ela é espiritual. Eu consigo, aqui, executando algo, conseguir as minhas felicidades materiais. É bom, é importante, muito importante eu conquistar as coisas aqui, sem excessos. Mas eu preciso saber que as minhas atitudes que eu tomar para essas conquistas materiais vai estar escrevendo, vai estar rascunhando o meu dia de amanhã. Então eu preciso entender que eu sou um espírito imortal, que tudo que eu vou conquistar materialmente aqui vai ficar. E que eu só vou levar para a pátria espiritual aqueles meus sentimentos, aqueles sentimentos de alegria, de amor. Da mesma forma, eu levo sentimentos ruins. E isso não é bom. E isso que eu preciso começar a trabalhar no meu dia aqui na escola da vida. Fazendo as provas, estudando, aprendendo. Porque a dor e sofrimento é uma pedagogia. Por isso que veio um mestre para nos ensinar qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida. Não desistas da paciência. Aqui começa a olhar realmente para dentro de nós. Porque eu digo sempre, né? Hoje, por exemplo, nós poderíamos fazer essa singela palestra aqui, convidando aí essas 15, 20, 25, 30 pessoas a dar um depoimento sobre dor e sofrimento. Todas, eu não tenho dúvida nenhuma, que iriam dar um depoimento, que em algum dia teve dores, que algum dia teve sofrimentos. Muitos carregam dor e sofrimento por muito tempo. Então, esse seria um grande exemplo para nós. Ainda não temos essa possibilidade ainda, mas quem sabe um dia pessoas de coração possam dar esses depoimentos para nós, porque é pelo exemplo, como está na codificação, é pelo exemplo que vai servir para mim, para que eu também tome decisões diferentes, para que não aconteça a mesma coisa comigo. Então, não desistas da paciência, não creia em realizações sem esforço. Olha que frase, não creia em realizações sem esforço. Do céu só vai cair água. De vez em quando aí um meteorito cai, aí é óbvio, pelas tragédias, um avião cai aqui, outro cai ali, que são as vicissitudes da vida. Mas tijolo, areia, cimento, pá, enxada, não vai cair do céu. Eu preciso conquistar, eu preciso trabalhar e edificar sempre. Eles vão nos fortalecer. Não cai um cheque assinado por Deus, te dando a permissão ali para você comprar as coisas materiais. Não. Vem, sim, um fortalecimento. Vá, meu filho. Você tem 2 braços, você tem 2 mãos trabalhadoras, você tem 2 pernas para chegar aonde quiser. Você tem ouvidos para ouvir, boca para interagir. Braços, eu digo, do tamanho certo, uma perfeição, que eu possa abraçar o meu companheiro. Certinho. Eu tenho minhas pernas que eu posso chegar até as pessoas que necessitam do meu trabalho. Trabalhando constantemente no caminho do bem, nós vamos conquistar a tão grande felicidade que nos espera e aliviar, atenuar ainda hoje as minhas dores e os meus sofrimentos. Continua, silêncio para a injúria, ouvido para o mal. E um dos mais importantes que eu preciso executar, perdão às ofensas. Se o Cristo, o nosso mestre, que estava lá pregado em sua cruz, naquele mesmo madeiril que ele trabalhava com felicidade e amor na carpintaria do Pai, estava ele lá pregado. E mesmo assim, num momento de grande agonia, ele pede para perdoar aqueles que ali estavam.
Olha que mensagem linda, que exemplo. Por isso ele era o mestre. Então esses são os ensinamentos que eu preciso adquirir. E está em mim, está na minha consciência. Eu preciso colocar em prática. Recorda, olha só, recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam ou te apaguem a sua esperança. Olha só. Então eu preciso entender que todos estão matriculados nesta escola da vida para se redimir diante dos erros de outrora. Então são doentes da alma, que trazem as suas provas, as suas expiações. Só que eu preciso, mentalmente, vibrar por todos esses irmãos, seja quem for, qual o erro for, porque não tenham dúvida, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, o amor do nosso Pai, ele é igual a todos os seus filhos. Não tem medidas. Se tivesse medidas, ele daria um pouco mais para aquele que é bom e um pouco menos para aquele que é ruim, mas não tem medidas, é uma só. O mesmo amor que você, que já está trabalhando no caminho do bem, recebe, é o mesmo amor, na mesma proporção que o Pai destina aos irmãos caídos de jornada, que erraram e continuam errando, que não entenderam Jesus, não entenderam a sua mensagem, não estão se aproximando desse evangelho consolador. Tá certo? Isso é muito importante. É o amar ao próximo como a si mesmo. Um dos grandes ensinamentos que Jesus veio nos trazer. E diz mais: não menosprezes o dever que a tua consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajuste a própria visão e procure o rumo certo. Olha que lindo. Não menosprezes o dever que a tua consciência te impõe. Então está lá no seu GPS. Nós sabemos? Não. Nós temos o esquecimento das vidas do passado. Graças a Deus. Mas não podemos menosprezar a nossa missão. Então, se eu não sei qual é a minha missão, eu preciso partir do pressuposto, do princípio, que eu preciso fazer o bem. Se eu estou fazendo o bem, eu já estou no caminho certo de cumprir a minha missão. Até o fim, até os últimos segundos da minha vida, eu preciso estar aqui, matriculado nessa escola da vida. Porque cada segundo, com a luz do Cristo nos envolvendo, é aprendizado para o nosso espírito imortal. Tá certo? E se te enganaste em algum trecho do caminho, que são as nossas escolhas equivocadas, reajuste a própria visão, serenidade, calma, se conecte ao nosso Pai, esse Pai que nos ama. Você vai escutar. E além desse GPS que saiu de fábrica, já em nós, ele ainda enviou um mentor espiritual para ficar fazendo o upgrade o tempo inteiro. Então é aquela vozinha da consciência que fala, não vai por aqui, vai por ali. Não vai por aqui, vai por ali. Não sai agora, fique em casa. Olha só, nossa consciência sabe. Nós escutamos o tempo inteiro isso, mas não paramos para ouvir. Nós não damos muita atenção, ainda nós somos teimosos, nós somos orgulhosos de querer ouvir essa voz, nos indicando o caminho. Nós nos achamos super-heróis, que nada vai acontecer conosco. Imagina, um coronavírus, uma gripezinha, um vírus que eu não consigo nem enxergar, vai me pegar, vai nada. Não vai não. É aí que nós tomamos, equivocadamente, atitudes erradas. E nós não somos super-heróis. O bom herói é aquele que cumpre as leis divinas, que escuta a voz da consciência e faz o que é certo. Tá certo? Olha que lindo. Não conte vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender, isso é importante. Estudar buscando aprender, não simplesmente ler e deixar as coisas passarem. Não te voltes contra ninguém e não dramatizes provações ou problemas. Não aumente aquilo que você já tem. Porque, como eu falei, nós temos na nossa consciência lá olhar só para o copo meio vazio. Então, se eu aumento ainda mais esse copo, eu só vou ver coisas maiores, piores, ruins para os meus olhos materiais. E não vou sair dessa bola de neve que só vai crescendo com o pessimismo,
de tudo aquilo que vem acontecendo equivocadamente, mas nada acontece por acaso. Uma folha não cai de uma árvore sem a permissão desse Pai que nos ama. Quem está no leme dessa embarcação é Jesus de Nazaré, o Mestre, o Cristo. Eles não vêm até nós para errar, mas nós vamos até eles errando. Precisamos mudar pensamentos e atitudes, nos aproximar desse evangelho divino. E segue, conserva o hábito da oração para que faça luz na tua vida íntima. Como eu falei ontem no meu canal sobre a oração, né, o canal do YouTube, quando eu me centralizar para fazer uma pequena e singela oração com o Pai, eu estou me comunicando diretamente com Ele, sem intermediários. É eu falando com o Pai. Olha que lindo. Então, olha a responsabilidade que eu tenho quando eu falo, perdoa, Pai, à medida em que eu perdoo aos outros. Eu estou falando para Deus, nosso Pai Criador, para que me perdoe somente quando eu perdoar. Aí vem a grande reflexão. Por que as nossas dores e os nossos sofrimentos? Será que eu já fui perdoar aquele que me ofendeu? Será que eu permiti me perdoarem? Eu abri meu coração, fazendo o meu coração uma sala iluminada, onde as pessoas se sintam felizes e ditosos? Olha que reflexão. Então não é à toa que nós continuamos com dores e sofrimentos nesta estrada da vida. Porque nós sempre deixamos para amanhã. E lembrando, o amanhã pode não existir para nós. Pode não existir para nós. E aí nós vamos levar muito tempo para poder reajustar todas as peças desse tabuleiro, para podermos voltar e redimir. Porque enquanto eu tiver um ponto negativo, eu terei que voltar a me matricular na escola da vida. E segue, resguarda-te em Deus, esse Pai que nos ama, e preserva no trabalho que Deus te confiou. Ou seja, perseverar no trabalho que Deus nos confiou. Qual é esse trabalho? Eu sei? Não. Mas primeiro, o dom da vida foi o maior presente que Deus pode ter nos dado. Então eu preciso seguir em frente, até os últimos segundos, mesmo com dor e sofrimento. Mesmo com dor e sofrimento. Preciso passar, preciso aprender essas circunstâncias, entender o que aconteceu e passar bem. E se tiver que pedir ajuda, peça. Peça, seja humilde. A humildade é um dom que nos espera. Eu preciso ser humilde para pedir ajuda quando preciso. Tá certo? Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Serve sem apego. E assim, meus amados amigos, nós vamos vencer esse mundo. Amar sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Lembra? Pouquinho hoje? Hoje a gente pode fazer isso? Vamos fazer isso na nossa plenitude de amor. Que a gente possa abraçar os nossos filhos, nossa mãe, nosso pai, mesmo aqueles que não estão aqui. Abrace mentalmente, essa energia calorosa vai envolver a todos. Porque vocês não tenham dúvida, quando vocês imaginarem abraçando alguém, e imaginar que Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, está abraçando os dois juntos, são energias potenciais de transformação para o infinito. Eu não posso esquecer disso. Então a dor e o sofrimento, ela faz parte da vida terrena, porque no passado eu errei e preciso colher os frutos, preciso reparar, mas não podemos esquecer que um Pai que nos ama está conosco, mais do que a gente possa imaginar, nos inspirando para o caminho do bem. Nos inspirando para o caminho do bem. Eu deixei alguns minutinhos aqui para o final. Eu não vou contar a história inteira, porque ela leva aí mais ou menos uns 20 minutos. Então não vou ocupar muito esse nosso tempo aqui. Eu vou resumir. Para quem quer ouvir a história inteira, está lá no meu canal do YouTube, Minutos de Reflexão e Espiritualidade. É só buscar lá. Num dos capítulos está essa história na íntegra. Resumindo, como a gente pode continuar, mesmo com dor e sofrimento, seguir a estrada da vida até o final. A história de Maria, mãe de Jesus, que viu, presenciou o julgamento, a prisão,
o assassinato de seu filho pessoalmente, como eu falei, pregado naquele madeiril, que ela, sua mãe, via, presenciava no dia a dia, ele pequenininho, desviando, tentando andar, começando a andar, o menininho Jesus, desviando das ferramentas do pai, ela com muito amor, ela presenciou aquilo. Imagina a dor no coração de uma mãe. Você que é mãe, você que é pai, que talvez já tenha perdido um filho, você sabe dizer a dor que carrega no coração. Mas essa mãe, ela seguiu em frente trabalhando, depois de todo aquele ato. Trabalhou ao longo de muito tempo, atendendo aos irmãos de jornada, fazendo do seu coração uma sala iluminada. Mesmo com dor e sofrimento. Conseguiu trabalhar, edificar todos os dias, no coração dos homens, a boa nova, a imagem do Cristo, aquilo que ele trouxe de lição. Quando ela desencarna, aqui Jesus vem buscar ela pessoalmente, está lá na história linda, uma passagem linda. Jesus fala para ela lá no plano, no reino espiritual de Jesus, aonde pela bondade do Pai, ela seria rainha. Por ela ter vencido o mundo, mesmo com dor e sofrimento, ter avançado nas estradas da vida para fazer o bem aos outros. Ela não parou, ela não estagnou, mesmo com essa dor tremenda. E aí Jesus fala para ela assim: mãezinha, agora chegou a sua hora de descansar. Você trabalhou o tempo necessário, edificou no coração dos meus irmãos a boa nova, que vai fazer a diferença no coração desses irmãos. Sabe o que ela vira e fala para Jesus assim: meu filho, enquanto estava lá na terra, olha só, enquanto estava na terra eu fiquei sabendo que vários cristãos iam entrar na arena, num circo romano, para ser devorados pelos leões. Eu quero estar lá, meu filho, junto deles. Olha só. Aí eu pergunto, para a nossa reflexão, eu chego numa sexta-feira, depois de uma semana intensa de trabalho. É o momento de eu descansar, colocar aquele puff na frente da televisão, esticar meus pés. Aí chega alguém no portão e fala: meu filho, tem um monte de pessoas aqui fora, precisando de muito trabalho. Será que eu saio para trabalhar, para ajudar eles? Ou vou ficar no meu aconchego? Não é isso? Maria quer estar ao lado dos cristãos, depois de muito trabalho. E ela vai. Ela se materializa no porão, no calabouço daquele circo romano. Lá centenas de cristãos. Alguns já mortos, outros muito machucados. Uns gritando de desespero, chorando. Outros estáticos, olhando para o nada. Sujo, imundo, aquele calabouço. Ela olha uma mocinha, magrinha, lá no fundo, toda judiada. Ela vai até ela. Vai caminhando até ela, olhando nos olhos dela e fala: minha filha, entre naquela arena cantando, louvando a Deus, nosso Pai. Lembrando de Jesus, o Messias. Entre cantando, entre feliz, agradecendo por todas as oportunidades, porque eu vou provar para você, minha filha, que tudo passa. Essa dor e esse sofrimento vai passar. Aquela luz daquela mãe santíssima envolve aquela mocinha. Ela se enche de forças por instantes que não tinha. Começa a olhar para o céu e cantar e a louvar a Deus. Outros cristãos que estavam ali, olhando aquela cena, se envolveram naquela luz, naquela emoção. Ela começou a se dirigir ao portão do circo e outros seguiram ela cantando. Alguns não tinham mais forças para cantar, por ter sofrido as barbáries dos guardas romanos. À base de chicotada, entravam na fila indiana. Eis que abre os portões. Todos os cristãos começam a entrar no circo. A população que estava lá na arquibancada, ovacionando aquele momento, para eles era uma alegria, os cristãos iam ser devorados pelos leões. Eles se reúnem no centro daquele circo, cantando, louvando. A plateia fica muda, não entendendo nada, que eles iam ser devorados pelos leões, e estavam felizes, estavam cantando. Como poderia aquilo?
Eis que abrem os portões. Aquele povo inteiro se ovaciona de novo, alegres e felizes. Os leões devoram todos os cristãos, em questão de segundos. Questão de segundos, era a fome animal se fazendo presentes naquele momento. Mas todos aqueles cristãos despertam no reino espiritual de Jesus. E é a própria Maria que vai receber a cada um deles, abraçando, feliz, e deixa aquela mocinha por último. Ela se dirige até ela, mais uma vez, olha nos olhos dela e diz: minha filha, eu não prometi para você que tudo passa? Olha que lindo, eu sempre me emociono. Tudo passa, minha filha. Eis você aqui, linda e bela, sorridente, feliz, com seus cabelos cacheados longos, forte. Ambas choram de emoção. Ela abraça aquela mocinha e fala: agora é o meu filho, Jesus, que vai receber a cada um de vocês. Olha que lindo. Então a gente pode sim, com muita dor, com muito sofrimento, seguir em frente, fazendo o bem para o próximo. Porque a nossa felicidade não está aqui. A felicidade daqui, ela passa. Mas a felicidade do espírito imortal vai permanecer para a eternidade. Mas para isso eu preciso colocar em prática. Preciso me aproximar nas minhas ações e pensamentos desse evangelho de Jesus. Está aqui ao nosso alcance. Há muito tempo atrás era algo fechado. Hoje não. Hoje basta você olhar para o lado, pegar na sua escrivaninha o evangelho e entender Jesus de Nazaré. Essa é a proposta desta manhã, que a gente, de gratidão mesmo, de coração, espero poder ter trazido algo de diferente, que a gente possa ter atitudes diferentes, pensamentos diferentes, conviver com as nossas dores e sofrimentos, e se precisar ajuda, peça. CVV 188, valorização à vida, centro de valorização à vida, vai ter profissionais lá para escutar você. Às vezes só vão estar lá para te escutar. Coloque para fora tudo aquilo que você precisa. Isso vai te fazer mais leve para seguir em frente. Porque nós um dia vamos estar adentrando o reino espiritual do Cristo, esperando que Maria nos abrace, que Jesus nos entregue o seu diploma, escrito em letras garrafais: meu irmão, você venceu o mundo. Então que Jesus possa nos abençoar neste domingo maravilhoso, que todos possam, em família, trazer aquele almoço dominical com pensamento elevado, para fazer a diferença em nós, a diferença nessa energia planetária. Pois não nos esqueçamos, nós somos os trabalhadores da última hora. Precisamos fazer diferente para que tenhamos resultados diferentes, não só para nós, mas para toda a humanidade irmã nossa. Tá certo? Eu agradeço demais a presença de todos vocês que estão conectados aí, aqueles que vão se conectar depois para assistir essa palestra, que a gente possa compartilhar, né, Valéria? Compartilhar esses vídeos é o mais importante, é que a gente possa chegar em mais corações amigos, que pode sim fazer a diferença, não é? Às vezes você pode estar esperando uma frase dessa palestra, como de todas as outras, e aí começar a tomar atitudes diferentes para que os resultados deles também sejam diferentes, tá certo? Eu agradeço demais. Parabéns, Baroni, pela palestra. E nós temos uma pergunta, se você ainda tiver uns minutinhos para responder. Com certeza, se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu passo aí, hein? É uma pergunta da Liz Passos Marcondes, de São Paulo. Ela pergunta assim: Allan Kardec, no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos que todos os sofrimentos, as dores, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé, no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens e diz que o seu jugo é leve. Podemos realmente ter a esperança e a certeza que podemos superar toda e qualquer dor e sofrimento que tivermos, e que pior que seja, será leve, não importa o que passamos?
Essa pergunta é bem pertinente mesmo, agradeço a Liz, que é uma companheira nossa aí, né, que está em todas as lives do Bezerra de Menezes, assim como outros, né, a gente não tem como falar o nome de todo mundo, mas de gratidão já, a gente agradece a presença de todos, eu não consigo nem ver aqui a quantidade de pessoas que estão online com a gente aqui, mas sintam esse abraço fraterno, e é pertinente realmente, a gente não podemos perder a esperança, justamente por entender que existe esse Pai de amor, que nos criou, que é onipotente, é amor absoluto. Ele não erra quando vem até nós, não é? Então ele não vem para errar, ele vem para nos impulsionar ao caminho de bem. E a grande prova desse amor do Pai é ele não realmente não excluir a nossa dor, porque se a dor nossa é pedagógica, se ele tirar a nossa dor, ele está assinando uma competência que não nos ama. Então, a gente pode dar um grande exemplo. Nós que somos pais, nós que somos mães, eu não vou falar por mim, tá? Que para mim, segurar um filho para tomar uma injeção, eu vou dar mais trabalho ainda para o médico. Isso eu sei, porque uma vez eu dei muito trabalho para o médico, quase desmaiei de ver um médico dar uma injeção no meu filho. Mas aí eu jogo para o lado da minha esposa, né? Ela é muito mais forte com relação a isso. Então, se tiver que segurar o nosso filho para tomar 10 injeções, ele vai segurar e vai tomar. Nós vamos sofrer junto com ele. Esse é o nosso Pai maior. Ele faz isso o tempo inteiro. Ele está nos segurando quando nós caímos. Só que nós precisamos sentir esse Deus em nós, nos segurando. Esse Cristo enviado por Deus, que é o peregrino do amor, segurando as nossas mãos e seguindo em frente. Ele mesmo falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele não é só o caminho, ele não é só a estrada nossa. Ele é principalmente o farol para nós nos guiar. Aqui atrás aqui tem uma imagem que veio, ó, não foi nada combinado, mas essa luz aqui, ó, é a luz do coração do Cristo, nos direcionando ao caminho do bem. Só que tem os degraus da vida aqui, ó. Aqui, ó. Cada degrau pode ser uma dor. Só que eu preciso seguir em frente e chegar iluminado. Fazer com que minha luz interna, que é essa centelha divina, se expanda. Para que isso aconteça, eu preciso estar em comunhão com Deus. Eu preciso entender esse Jesus e o seu ensinamento que ele trouxe e principalmente colocar em prática. Porque nós um dia seremos essa estrada. E também vamos ser o farol de alguém que está vindo atrás de nós. Hoje nós já somos esse exemplo. Nós já somos. Talvez a nossa luz seja a luz de um fósforo. Eu sempre digo isso. Que sejamos a luz de um simples fósforo. Porque basta essa luz de um simples fósforo para quem está na escuridão se guiar. Olha que lindo. Isso está em nós. Nós somos os herdeiros desse Pai maior. Tá certo, Liz? Um grande beijo no seu coração. Não sei se isso trouxe a resposta que você queria. Se não trouxe, você me chama no particular aí que eu vou buscar mais alguma coisa que possa acrescentar e encher o seu coração de alegria. Um beijo. Bom domingo, Barone, bom domingo a todos e até quarta-feira, às 20 horas, na nossa próxima live. Que todos tenham um excelente domingo. Tchau, um beijo no coração de todos.